Você já ouviu falar na palavra maturação? Já ouviu dizer também que muitos clubes da categoria de base priorizam por atletas que são fortes e potentes? Será que isso tudo é verdade? Fala famílias, eu sou o Thiago Cruz, filho do Milton Cruz e fundador do Segredo dos Jogadores. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, onde vamos tentar trazer todas as semanas dicas e conteúdos sobre a formação dos atletas rumo ao futebol profissional. Nos vídeos, nossa conversa será mais voltada para os familiares dos atletas e como vocês devem agir em determinadas situações. Então, se você é atleta e sonha em ser jogador de futebol, chame sua família para assistir esses vídeos com você. Sua família será a sua principal aliada nessa batalha. Afinal, o que é maturação? Segundo o Google, um atleta não nasce na máxima força física. É algo que vai sendo preparado e com muito treino. Diz que um jogador de futebol encontra-se em fase de maturação quando as dimensões do corpo afetam seu desempenho. Bom, não necessariamente é algo relacionado diretamente com questão de muito treino. Tem muito a ver também com a questão biológica de cada indivíduo, né? Tem aqueles atletas que têm a maturação precoce, que têm o desenvolvimento do corpo e dos músculos antes do que os outros que têm a maturação tardia. E tem aqueles atletas que estão com a maturação que se diz em dia, né? No ano correto. Então, ocorre de muitos atletas já terem um corpo maturado no sub-15 e no 17, que esses são talvez os que tenham uma maturação precoce ou em dia, e outros que só vão ter o final da sua maturação e só ser fechada a maturação no sub-20. Então, talvez exista um pouco de diferença na fase de maturação no sub-13, no sub-15 e uma parte no sub-17. Basicamente isso. Bom, vou contar um caso que ilustra muito bem isso, sobre maturação. Tem o caso do Júlio Batista com o Kaká. Apesar da diferença de idade de um ano, eles jogavam na mesma categoria. Isso pode acontecer muito com seu filho na categoria de base. Existem aqueles anos que teoricamente eles dizem que são um ano ruim, que seria o primeiro ano tanto do sub-15 ou no sub-17, ou no sub-20, no sub-13. Existe muito essa questão de maturação. Os atletas geralmente que são o segundo ano, eles já têm o corpo desenvolvido, e era isso que acontecia com o Kaká e com o Júlio. O Júlio Batista já na sua fase de sub-17 já tinha a maturação praticamente fechada, o corpo já era praticamente formado já, tanto na questão de força quanto na questão de potência, e o Kaká não, o Kaká ele tinha maturação tardia. Inclusive os pais do Kaká levavam ele a alguns médicos para ver essa questão da evolução e tudo mais sobre a maturação. E o Kaká realmente, ele só foi ter a maturação depois que alcançou o sub-20 e chegou depois no nível profissional, e mesmo assim ele teve que ter um acompanhamento com o pessoal do Refis, São Paulo, nutricionista e tudo mais. E o Júlio Batista já não teve tanto essa necessidade. Então existe sim, e esse é um caso que ilustra muito bem isso. Esses dois exemplos que eu citei foram exemplos de muito sucesso na carreira do futebol. Os dois disputaram uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. O Kaká conseguiu ser campeão em sua primeira Copa que participou. E são jogadores que tiveram diferentes fases de maturação. O Júlio Batista, durante a carreira de base, ele tinha mais oportunidades que o Kaká, também pela questão física. E o Kaká era um atleta que não tinha tantas oportunidades, mas se destacava muito pela questão técnica. Então, independente da sua fase de maturação, você deve se atentar muito à questão técnica no futebol. São jogadores de muito sucesso e que tiveram diferentes fases de maturações biológicas, que são coisas que não são controladas por nós. Irei dar uma dica para aqueles que têm a maturação precoce e aqueles que têm a maturação tardia. Para aqueles que têm a maturação precoce, não se sinta privilegiado por levar vantagem nos duelos físicos em suas categorias. Tome muito cuidado. Você deve refletir muito sobre isso e ter em mente que você deve evoluir constantemente a parte técnica. E para você que tem a maturação tardia, o principal conselho é não se intimidar. Não se vitimize e nem se sintam desprivilegiados por terem a maturação tardia. Com certeza vocês irão ter desvantagens na questão física, mas isso pode fazer com que você desenvolva outros atributos que serão importantes para você no futuro. Então, resumindo, para você que tem a maturação precoce, foque na parte técnica. Não deixe que só a questão física te leve adiante com o futebol. E para você que tem a maturação tardia, pense na questão psicológica principalmente. Você com certeza vai ter muitas vantagens no futuro. Compartilhe
e espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu, grande abraço!